Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Roberto Rudinei e você pode estar estranhando minha voz logo aqui no começo do episódio, antes da nossa tradicional vinhetinha, mas é porque nós temos um aviso a passar para vocês. E eu devo dizer, infelizmente, um aviso não tão legal. Nós recebemos a notificação do Spotify que cerca de 20 episódios, esse número pode aumentar no futuro, eu não sei, vão deixar de fazer parte do feed aqui do Nicolas. Não há muito que a gente possa fazer, a não ser dar tchau a esses episódios. Só que eles vão sair apenas do Spotify. Nas outras plataformas onde você também pode escutar podcast, eles continuarão lá. Então eu sei que tem ouvintes que gostam de escutar os episódios passados, pode ter um ouvinte novo chegando até mesmo nesse exato episódio, que possa se interessar em conhecer o backlog, né, que a gente produziu ao longo desses anos. Para isso, vocês vão ter que ter um trabalhinho a mais e explorar outras plataformas, como o Pocket Cast, como o Podcast Addict, ou até mesmo o próprio site onde os episódios ficam armazenados. O aviso é esse, então valeu, falou e bom episódio para você. Um beijo. Mua. Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindas e bem-vindos à Locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou o PJ, terei a honra de ser o apresentador dessa edição, desse belíssimo episódio que é spin-off do nosso querido Podcast Nicolas. Comigo, o meu amigo, o meu grande amigo, vou até fazer uma pergunta pra ele. JP, você acha que a vida flui com um sorriso e uma canção? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos desenvolver sobre isso no decorrer do episódio. E pro meu amigo Rude eu tenho uma questão também. Rude, você acha que assoviar durante o trabalho faz com que as tarefas sejam menos trabalhosas? Putz, cara, então, aí você entrou numa seara meio triste, porque eu sou uma pessoa meio incapaz de assoviar, eu acho. Eu também, Rude. Tipo assim, eu acho que anatomicamente eu tenho dificuldades, porque não sei se... O ouvinte tem só a minha voz de referência, eu acho, né? Não sei se o ouvinte vai lá no @Rudilonia no Blusk pra ver uma fotinha minha, mas eu tenho um maxilar um pouco avantajado que exigiria uma cirurgia ortognática. Mas eu não fiz, porque eu gosto do meu queixo, assim, meio pra frente, acho imponente. Mas eu sinto que dificulta eu fazer o biquinho do assovio, tá ligado? Aí sai um negócio meio... Tá ligado? Nossa, eu vi um xoxo. Você tem ali uma estrutura maxilar semelhante ao goleador Pedro do Flamengo, não é isso? Sim, eu poderia ser um sósia do Pedro, pô, facilmente. Seria massa, o sósia do Pedro com o sósia do Gabigol. É um ramo a ser explorado. Pô, tá aí, ó, tá aí. Eu ando desempregado, né? Porque não sabe assoviar. Porque eu não sei assoviar, mas vai que abre-se a porta de um novo ramo, né, pô? O ramo do sósia. Sei lá, e numa festa de 15 anos de Pedro Fake. Olha aí, vários. Inúmeros. Não, vários. E o que mais que eu posso fazer como Pedro Fake, PJ? Você pode se machucar e ficar fora do time na reta final do campeonato. É verdade, é verdade. Eu sou muito bom nisso. Começou o banco de reserva do Nicolas, começou. Quebrando aqui o fluxo futebolístico da narrativa pra onde estava indo. JP, por favor, me diga uma coisa. A gente não tá no podcast Nicolas, a gente tá no Locadora do Nicolas. E o Locadora do Nicolas é diferenciado. Ele possui temporadas e temporadas temáticas. Qual é a temporada temática dessa vez? No momento, estamos na temporada Desenho Animado, em que falamos de desenho animado. Que são desenhos e tem animação. Quais são os que a gente falou até agora, hein? Perfect Blue. Opa, isso é bom, hein? Qual foi o outro? Mad God. My God. Né? E hoje, se a gente falou de 2 longa-metragens de animação, e iremos falar de outros longa-metragens de animação em um futuro breve, afinal essa temporada é basicamente sobre isso, aqui, meu amigo, nesse episódio, a gente vai voltar para onde tudo começou. Vamos voltar no tempo e falar de história. Vamos falar de Branca de Neve e os 7 Anões, filme do Walt Disney, que começou todo esse negócio aí besta de fazer filme de animação, longa-metragem, lá no ano de 1937. Quando eu falei desse filme, eu estou aqui novamente fazendo o que eu prometi fazer com o Locador do Nicolas, que é usar o Locador do Nicolas como pretexto pra me obrigar a ver filmes que eu já deveria ter visto esse filme há muito tempo. Estou aqui matando uma sem-vergonhice, uma demora, um atraso na minha cinefilia. E aí eu nunca tinha assistido Branca de Neve, e salvo engano, de nós 3 aqui, apenas Rudinei já tinha assistido Branca de Neve. Acho que JP também não assistiu. Eu não tenho certeza se eu tinha visto antes. Pois pronto. Rude, você já tinha assistido Branca de Neve. Como é que foi a experiência de ter assistido antes, lá no passado? Talvez um Little Rude, um Rudininho, né? E como é que foi rever agora Branca de Neve e os 7 Anões? Cara, então foi quase que como a primeira vez. Por quê?
Porque eu tenho memória de ver, eu acho que quase todos esses filmes de princesa da Disney, né? Mas são memórias vindas de um Rude pequeno, né? Eu tenho sim memórias da Branca de Neve, de ter visto até em videocassete, etc. Só que eu acho que eu nunca tinha parado pra ver agora mais adultinho. E eu acho que foi uma experiência interessante. Algumas coisas me surpreenderam, a memória me traiu um pouco. Mas eu gostei do filme, é um filme legal, ele é um filme para os padrões de hoje, né? Vendo com os olhos de hoje, muito simples, mas dentro dessa simplicidade tem ali algo muito grandioso quando você para pensar na época em que esse filme foi feito, né? Então, ainda que ele seja um filme simples narrativamente, ele é bem direto ao ponto, eu acho que há um fator de deslumbramento. Quase como você ir no museu, tá ligado? Eu senti de você ver elementos de outrora e acaba sendo muito charmoso. Então, como filme, eu achei legal, achei ok. Mas como experiência, pô, foi muito rico. Foi rico pra você também, JP Martins? Rico em música, rico em diversãozinha. Mas, assim, como o Rudy falou, é um filme muito simples, eu achei simples até demais. Não me pegou bastante, porque é um conto de fadas no nível mais básico que um conto de fadas pode ser. É preto no branco e acontece isso, isso e isso. Como esse isso é muito pouquinha coisa, eles preenchem, né? Com coisas divertidas, que são cenas musicais, cenas em que animais estão fazendo coisas divertidas e sincronizadas com a música, porque é isso que o Disney fazia antes, né? Basicamente. Então não sei se eu consigo chamar rico, mas é bonito pra caramba, é legal ver a história na minha frente, né? Mas é isso. É bem isso mesmo, né? É história na nossa frente, porque a gente tá literalmente vendo o primeiro longa-metragem da Walt Disney Company, esse grande conglomerado de entretenimento que existe hoje, que lança filmes a rodo, tem os parques temáticos, tem as séries, tem a própria Disney Plus. Tudo que a gente entende hoje como Disney nasce basicamente aqui, porque antes disso, o Disney era bastante experimental, o Walt Disney, né? O Walt Disney. É engraçado ver porque aqui a gente tá vendo o começo do Disney empreendedor, porque tudo que ela tinha feito antes como direção, ele era diretor de curtas-metragens. A gente tem, por exemplo, talvez o ponto inicial da carreira do Disney como diretor, que ficou mais famoso, foi o Steamboat Willie, de 1928, que é o primeiro curta de animação que tem a faixa de som na história, né? Antigamente as animações não tinham som, assim como o cinema não tinha som. O primeiro filme que sai com som na história da humanidade, né? É o The Jazz Singer, de 1927. E um ano depois a gente tem o Steamboat Willie, que é a animação que traz pro mundo esse personagem que a gente conhece, que vem dos quadrinhos, mas que chega na animação e que se consolida na animação, que é o Mickey Mouse. É um trecho do Steamboat Willie que a gente vê, por exemplo, nos créditos iniciais de todo o filme da Disney de animação hoje em dia. O Mickey lá assobiando e dirigindo um timão de um barco. E aí, apenas 9 anos depois, a gente tem o lançamento da Branca de Neve, um longa-metragem de 1h20, né? Eu tava vendo, parece que foram mais de 2 milhões de desenhos feitos à mão, por uma equipe gigantesca, né? Coordenada pelo Disney. É um filme com cor, é um filme com som, e a gente tá bem no momento do cinema, não só da de animação, mas do cinema como um todo, que é esse cinema que tá deslumbrado com o som, porque, como eu falei, é em 27, 10 anos antes da Branca de Neve, que a gente tem os primeiros filmes que tem as duas faixas, de áudio e de visual. Então, esses filmes ainda estavam ali nesse início desse momento. E o filme ele é muito musicado, como o JP falou, por causa disso. Porque, ao meu ver, Branca de Neve, ele é duas coisas. Primeiro, um filme extremamente experimental, que estava experimentando coisas que deram muito certo. Já daqui a pouco eu falo sobre a bilheteria dele. E segundo, é um filme que é impressionantemente, pra mim, um filme muito precioso. No sentido de preciosismo, de trabalho mesmo. E o resultado é esse que talvez seja um dos maiores clássicos do cinema. Um filme que ganha um Oscar honorário da Academia. A famosa estatueta de ouro do Oscar, com 7 estatuetazinhas menores em referência aos 7 anões. É um filme que marca a história da animação, é um filme que marca a história do cinema. É um filme que marca isso que a gente tá falando nessas temporadas e basicamente em todo o Podcast Nichols e qualquer outro podcast e canal de YouTube sobre cinema. Então, ele é o resultado de muitas coisas diferentes. De um lado, experimentação, do outro, preciosismo. O melhor que há da experimentação e o melhor que há do preciosismo do que podia ser feito na animação daquela época. Eu acho, PJ, que talvez esse seja um dos aspectos mais legais de assistir esse filme. Porque, assim, tem alguns filmes na história do cinema que são o famoso virar a chavinha, né? Existe um antes e depois da feitura desses filmes. Eu acho que eu assisti até com o JP, há um tempo atrás, o Cidadão Kane, né? Porra, muito bom, filmaço. Eu nunca tinha visto, inclusive. Filmaço do caramba, muito bom mesmo, tal. Só que
Tem umas horas que você tá assistindo Cidadão Kane que seu cérebro desliga. E você não se dá conta do quão espetacular é esse filme na época em que ele foi feito. Por quê? Porque muito do que você vê enquanto cinema no Cidadão Kane é o que virou tendência e tipo assim, existe um modo de fazer cinema antes e depois desse filme. Tudo bem, existem vários outros que foram vanguardistas e tal, né? Não foi o Cidadão Kane, mas o Cidadão Kane é um filme que ganhou a atenção do público em geral, de toda a galera que estuda e faz cinema, né? Que concatenou todas essas ideias vanguardistas e colocou nele. Ele virou esse ícone. Tem coisas que você vê, tipo assim, é uma câmera que ela vai subindo por um prédio, ela sobe, aí depois tem uma clarabóia, ela entra pela clarabóia e mostra os personagens lá. Cara, já parou pra pensar? A gente vê esse tipo de shot comum, é padrão, né? A gente vê várias vezes. Mas no tempo que esse filme foi feito, cara, era de explodir a cabeça, tá ligado? É uma parada maluca. E eu acho que o Branca de Neve é isso também, que nem tu falou. Existiram experimentações com animação, curtinhas e tal, que são muito legais. Só que a partir do momento em que Branca de Neve ganhou vida, é meio que como se a gente olhasse pra ele e falasse, cara, olha só o que a gente consegue fazer com isso, né? E daí pra frente, um horizonte de feitura e de imaginação em um filme de animação foi expandido por causa do Branca de Neve. Como eu falei, não por causa do Branca de Neve só, mas porque ele é o filme que virou um ícone e acabou concatenando todas essas ideias e todo esse potencial imaginativo e para contação de história. Eu acho interessante que o Branca de Neve é esse padrão, não só por ser muito bom, muito bem feito, mas também porque foi o primeiro. Porque se não fosse ele, seria outro. Se não fosse o Disney, seria o Francisco Animação. É tipo assim, existem momentos em tecnologias, em mídias, que sempre vai ter o primeiro que ele vai ser visto como o mais importante. O Toy Story, por exemplo. Apesar de ter o Cassiopeia, não sei quem viu primeiro de verdade, acho que foi o Cassiopeia. Mas enfim, o Toy Story foi o que ficou como o primeiro filme 3D e ele era o padrão a ser batido. E o Branca de Neve é a mesma coisa. Então ele é um padrão porque ele estava ali, porque ele foi feito, simplesmente. Uhum. Inclusive, eu tava lendo um livro, eu até abri ele aqui pra dar uma lida, mas eu não vou achar o trecho específico, né, porque eu ainda não fiz o fichamento dele, que é um livro sobre linguagem do cinema de um cara chamado Marcel Martin. Acho que ele era francês, então deve ser Martin. E tem um momento que ele vai falar, tipo, olha só, gente, esse negócio de som aí, estão dizendo que vai acabar com o cinema. Não vai acabar com o cinema não, brother. É só um novo modo da gente fazer cinema. Aí, tá ligado? O momento que ele tava escrevendo o livro era o momento que o som tava... Não, era o som não, era a cor que diga. As cores agora vão ser só mais uma camada pra gente contar a história, né? Então foi isso que o Jota pontuou, é que existem esses momentos chaves até de tecnologia, né, Jota? Que a partir do momento que é usado em um filme, pronto. Agora nós temos um novo patamar a ser atingido. O que é diferente do Cidadão Kane, que o Cidadão Kane ele pegou tudo que já tinha e fez diferente. O Branca de Neve, ele pegou o que não tinha e fez. E a gente esquece, às vezes, né, que o Oscar, por exemplo, que é a maior premiação da indústria americana de cinema, etc., é dado por uma instituição chamada Academia de Ciências e Belas Artes. Porque a gente fica tão impregnado na lógica de que cinema é arte que a gente esquece que cinema também é uma arte tecnológica, né? É uma imagem técnica. Técnica vem de tecnologia, a mesma origem, né? Então, o cinema é o que é, tanto pela visão artística das pessoas que pegam essas máquinas, quanto pelas máquinas que são criadas por pessoas que criam essas máquinas. Então, quando a gente vê um filme como A Branca de Neve, a gente tá vendo um filme que ele tá pegando o melhor que tinha à disposição naquela época de uma determinada tecnologia e explorando ao máximo. A gente já viu filmes assim, por exemplo, inclusive de animação. Eu lembro do Beowulf. Era uma tecnologia que estava em ascensão, e existem momentos do cinema em que uma tecnologia nova, a galera incentiva, de certa forma, financeiramente, por marketing ou coisa do tipo, para que diretores e diretoras, pessoas que trabalham com cinema, corram atrás de testar essa tecnologia nova. Parece que existem filmes que são assim. A gente já viu um filme, por exemplo, do Nicolas mesmo, que era o... Caramba, qual é aquele que ele dirige e vai pro inferno? Vocês lembram desse filme? É o Fúria sobre Rodas. Fúria sobre Rodas. Que era na época que o que tava bombando era o cinema 3D. Então existem momentos do cinema, parece que há um incentivo financeiro, um incentivo para essas tecnologias se desenvolverem super rápido, e existem diretores que estão ali com a mãozinha assim, opa, me dê papai, me dê que eu testo. E o Disney, parece que ele tava muito perceptivo, assim, do momento em que o cinema tava vivendo, e enveredou por essas animações, e foi atrás de experimentar ao máximo essas tecnologias. Vocês já assistiram Justin Bolt Willie, né? É muito impressionante, bicho. É muito impressionante. Uma animação em preto e branco, e é uma animação totalmente musical. É som do começo ao fim. Por quê? Era uma tecnologia
tecnologia nova. Então eles estavam ali pegando essa tecnologia nova e dizendo como é que a gente pode fazer isso aqui e esticar ao máximo essa baladeira pra conseguir fazer uma experimentação que seja não somente inicial, porque a gente podia fazer de qualquer jeito, como o JP falou, é o começo dessa história. Mas a gente não vai fazer de qualquer jeito, a gente vai fazer com o máximo de preciosismo pra começar com um pé direito, assim, uma voadora no meio do peito. E o Steamboat Willie e Branca de Neve pra mim são dois inícios primorosos. É muito impressionante, gente, tem cenas, assim, momentos, e eu vou até perguntar pra vocês, que o Rude me falou a palavra surpreender. Eu usei a palavra impactar aqui no meu texto, né? Tipo, existem cenas que me impactam bastante, porque são cenas que eu olho e digo, caramba, como é que essa galera fez com esse grau de preciosismo isso naquela época? Existiu algum momento, pra ti, isso, Jota, algum momento do filme em que você olhou e disse, caramba, como é que pode isso estar acontecendo na minha frente? Cara, eu não sei se é porque eu sei como é feito, que não me impressiona tanto assim. Porque eu sei que, sei lá, até muito pouco tempo, antes de filme 3D ser a norma, os filmes de animação, desde Branca de Neve até aquele momento, eram feitos do mesmo jeito. É impressionante, porque fica bonito, né? Mas, assim, nada me impactou desse jeito que te impactou, eu acho. Contigo, Rude, impactou? Eu acho que a parada que mais fica comigo, cara, é a movimentação dos personagens, sabe? Cara, isso eu acho impressionante. Do jeito que é fluido, do jeito que há movimento em tudo, sabe? O cabelo da Branca de Neve, do jeito que ele se move, principalmente naquele momento em que ela tá fugindo, né? Pela floresta, em que coisas da floresta vão se transformando em figuras assustadoras. Cara, aquilo ali pra mim é maravilhoso. Você observar o quão fluido é o movimento. Parece que foi dado muita atenção em caracterizar os personagens através do ato de se movimentar. Você vê como a Branca de Neve, ela vai correndo, assustada, fazendo caras, o cabelo vai acompanhando tudo. Aí quando chegam os anões se movem de um determinado jeito pra ser engraçado, pra te gerar afeição. E então, além, obviamente, do design dos personagens, que eu acho muito legal, são personagens muito abraçáveis, eu adjetivaria assim. É muito estonteante o tanto de coisa que tem na tela e de como elas vão se mexendo, de como tudo é vivo. Eu foquei muito, Rude, principalmente nessas interações que tu falou. Como eu falei, parece que o Disney tava dizendo assim, o Walt Disney, galera, a gente precisa fazer o máximo possível em pouco tempo de tela pra testar o máximo que a animação que a gente tem aqui na mão pode fazer. Então eles colocam, por exemplo, vento batendo nas roupas da Branca de Neve, ela se movimentando com a roupa dela molhada depois de cair na água, os pássaros batendo as asas, tem momento que tem uns 40 personagens em cena. São 40 animais genéricos? Sim, são 40 animais genéricos. Mas são 40 animais genéricos interagindo entre si, um passando por cima da cabeça do outro, o outro pisando sem querer na cabeça do outro. Uma tartaruga em um tempo diferente dos outros animais, porque a tartaruga é mais lenta. Quando você tem uns 7 anões andando, você tem 6 anões andando em sincronia, você tem o Dunga, que tá completamente fora de sincronia. Então você tem ali, cara, pequenas coisas que quando você olha e percebe o período, e você percebe como aquilo tudo era feito à mão, é um negócio que meio que mexe muito comigo, porque você tá fazendo com que pessoas desenhem à mão coisas que vão virar filme ao ponto de você esquecer que aquilo foi feito à mão, né? Ainda mais numa época de filmes que a gente assiste hoje em dia, profundamente educados e de forma didática, numa animação que é 3D, que é feita por computador, né? Com tridimensionalidade, com texturas e coisas do gênero. Não, aquilo ali era o bom e velho lápis, caneta, tinta, feito várias vezes em sequência e colocados uma do lado da outra. Tem uma coisa que tu falou, Rudy, que eu acho legal, que é sobre a movimentação da Branca de Neve e a movimentação dos anões, porque são dois tipos de desenho completamente diferentes. A Branca de Neve, o príncipe e a rainha, eles são feitos com uma técnica que não é exatamente, parece, mas não é exatamente rotoscopia, né, que é desenhar a partir do movimento de humanos reais. Os anões não, porque rotoscopia de verdade é uma tecnologia patenteada pelo Max Fleischer anos depois da Branca de Neve. Porque ele cria um equipamento tecnológico de fato patenteado, com as coisas lá que o pessoal usa para patentear uma tecnologia, e aí é chamado de rotoscopia. Em resumo, é uma mesa de luz, em que você tira as fotos dos atores, você pega os frames, né, depois de filmar, e você desenha em cima. Aqui ainda não se usava essa tecnologia desse jeito. Era filmar os atores, os caras olhavam pra foto e desenhavam, olhavam pra foto e desenhavam, entendeu? Então, assim, é questão semântica mesmo, é só detalhamento. Tanto que o IMDb usa o termo rotoscopia pra falar desse tipo de desenho. Mas a movimentação dos personagens humanos é totalmente diferente do cartunesco dos anões. E faz sentido. E ainda assim, são duas movimentações diferentes, com dois tipos de desenho diferentes, com dois tipos de personagens diferentes, mas que juntos você não olha e acha desconexo. Ainda assim, há uma conectividade entre aquilo tudo, sabe? É engraçado, eu achei meio desconexo. Me lembrou muito, assim, Roger Rabbit, sabe? Que é
tem vários personagens de desenhos diferentes. A Branca de Neve era um tipo de desenho completamente diferente dos anões. E de fato né? Aí você vê essa diferença, assim, entre esses dois tipos de natureza dos personagens. Uhum. Até por isso, não sei se vocês viram o trailer da Branca de Neve live action. Ah, sim. Ah, eu queria falar disso. Que os anões não são pessoas, né? São seres de CG. Não foi a intenção relacionar isso, mas parece que acaba sendo relacionado, né? Que é tipo uma pessoa normal e uma criatura. Uhum. E deu uma treta medonha, foi nos bastidores desse filme, porque a Disney tá tentando acertar e tá errando ao mesmo tempo, porque eles tinham pensado inicialmente em serem realmente anões, né? Assim, pessoas com nanismo. E depois chamaram pessoas que não eram pessoas com nanismo. Aí agora optaram por 3D, né? Porque, enfim, erros seguidos de erros, assim. Maior questão de representatividade aí que tá em volta e tal. A Disney tá errando muito, tentando acertar, atirando pra tudo que é lado. E esse filme vai sair, acho que vai ser uma bomba. Vai ter Gal Gadot, né? Como Rainha Má. Então, assim, complexo, Tem assim. a Branca de Neve, amiga do proletariado agora também, né? Parece pelo trailer. Como é? Tu viu o trailer não, Bijó? Não, vi não. Como é que é? Pô, bora fazer tu ver aí, porque... Ela cita Marx, é? Tipo isso. Tudo que os anões têm a perder são seus grilhões. Pô, basicamente. Pô, mas eu queria falar do remake, assim, porque, obviamente, eu tô falando, vendo o trailer aqui, a gente tá gravando esse programa com bastante antecedência, não sei nem quando vai sair. Espero eu que seja antes do filme sair, né? Nunca se sabe. Não importa, vimos o trailer. Demorarei. Enfim, e eu acho que, antigamente, eu era uma pessoa um pouco mais... Como eu posso me definir? Otária? Não, calma lá. Pau no... Mas eu tinha aquela noção de onde está a criatividade de Hollywood? Parem de fazer remakes. Hoje em dia eu sou o meio que o oposto disso. Eu acho que tem mesmo que fazer remake, pô. Eu acho de recontar, tá ligado? Filme não é uma parada sacrossanta que nunca deve ser tocada. Novas pessoas podem reimaginar essa história, contar coisas novas, trazer coisas novas. Então, sei lá, não pode ter remake do Poderoso Chefão. Por que não? Pode sim. Eu não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim. Não apagando o original, meu filho. O original ainda vai continuar lá, né? Mas o original não se desoriginaliza. E não se desoriginalizará. Nunca. É jamais. Puxando já pra Branca de Neve, vendo o trailer aqui, eu fico pensando no porquê, sabe? A Disney, que nem tu falou, tá tentando muito. Teve um remake agora do Pinóquio, cara, recente até, do Zemeckis, que é terrível. Meu irmão, que parada tenebrosa, sabe? Vai ter do Lilo e Stitch. Também pronto, do Lilo e Stitch. Parece que botaram o Stitch numa máquina de lavar e ele perdeu a cor. Exatamente, pronto. Outro exemplo agora. Como Treinar Seu Dragão, também vai ter um live action, né? Moana vai ter um live action. No Moana, o Dwayne Johnson vai ser o ator que vai fazer o personagem que ele fez a voz no Moana, velho. Moana também. São os dois atores. Minha nossa senhora. E o Como Treinar Seu Dragão também. Gente. E vai ser dirigido pela mesma pessoa e escrito pela mesma pessoa. Eu acho que é o mesmo cara, na real. Eu acho que a graça do recontar e a graça do remake tá justamente em você trazer novas visões para uma história já contada. Scarface é um remake de outro filme, né? Reimaginada em outro tempo histórico por outro contador de história. E os dois filmes têm o seu valor distintos, apesar de terem o mesmo caminho, vamos colocar assim. Aí quando eu vejo esses remakes da Disney, me vem essa questão do pra quê? Porque não me parece um recontar, me parece só um copiar e colar. É frame a frame, né? É quase um frame a frame. Então eu fico pensando, tá, mas o que é que tem de novo? O que tem de novo nessa história aqui? Qual é o sentido dessa história estar existindo? Além de ser apenas um copia e cola. Aí me veio muito isso na cabeça. Eu queria saber a opinião dos senhores. Primeiramente, desculpa, Pirata. Só queria me retificar aqui que não é a mesma atriz, Moana. Ah, certo. Tá. Ok. A grande questão do remake, Rudy, que eu gosto, que tu já pontuou aí, com Scarface como exemplo, é que o remake, ele é uma versão nova de um filme, um novo momento e uma nova época. Então é pegar as características centrais daquele filme de outrora e trazer pra época em que a gente tá agora. Então se a gente faz um remake em 2025 de um filme de 1925, não é um filme de 1925, é um filme de 2025. Por mais que se passe naquela época, é com questões de hoje. Então a gente vai reimaginar certas questões, certas tensões sociais, que hoje em dia existem, na época não existia. A gente vai ressignificar certos personagens que em uma determinada época fazia sentido, hoje em dia talvez não façam. Então a grande beleza do remake pra mim, como você falou, não é somente passar da mão de um diretor e de uma diretora pra mão de outro diretor e ter outra visão criativa. Não é somente ter uma nova visão criativa feita por outro diretor ou diretora. É reimaginar aquela mesma história em um outro momento da humanidade. Então vira um novo documento histórico. Vira um novo momento da vida.
vindo um novo filme, porque não é mais o mesmo filme na mesma época. A Disney tá quebrando isso de uma forma muito absurda. Tipo, um Rei Leão é o mesmo filme, frame a frame, só que feito em 3D. Então, é o tipo da coisa que, antigamente, as pessoas chatas, como tu fala, que foi o termo que tu usou, né, sobre você mesmo, sobre remake, a argumentação delas à época, hoje serve. Entende? Tipo, a época talvez não servisse por causa disso, porque o remake da época, pelo menos era um remake, e aí eu uso essa palavra sem medo, um remake criativo. Hoje não. Hoje não são remakes criativos. São Ctrl-Cs, Ctrl-Vs renderizados em computadores melhores. E particularmente isso me incomoda muito, porque demonstra covardia, demonstra... Eu não sou contra a nostalgia, mas acho esse o pior lado da nostalgia, que é uma nostalgia que impede de ir pra frente. Pô, PJ, acho que tu matou o que seria o meu problema, que é justamente essa nostalgia como âncora, né? É, exatamente. E não como acelerador, pra você ver mais além. Tipo... E não como degrau, exatamente. Porra, aí você foi brabo. Me beija, Rudy. Porque esses de animação, principalmente... Eles fazem, parece que tipo assim, quando eu era criança, eu vi Cinderela. Uhum. Agora que eu sou adulto, eu não posso mais ver Cinderela, porque é desenho animado. Sim. Agora tem aqui a versão live action pra você ver. É igual, só que é com atores. Agora sim. Isso não é uma preguiça desgraçada, que é o mesmo problema também que eu tenho com... Não somente eu tenho esse problema com remakes de outros idiomas, mas quando é muito próximo... Não faz o menor sentido. É só pra não ler legenda. Tipo, porra, eu vi o remake do o Grito, né? Uhum. Que eu vi o remake. O remake é de 2000, caralho. Mas eu vi antes o original e eu vi o remake depois. É a mesma merda. Pra que fizeram? Porque o americano não sabe ler legenda. Pronto. Esse tipo de coisa sempre me parece... É uma opção mercadológica, puramente mercadológica, né? Óbvio. E o que mata nisso é porque parece que toda... A fantasia que você tinha no original se perde dentro dessa questão mercadológica, sabe? Tipo assim, Branca de Neve, que a gente viu aqui, é um filme fantástico. Fantástico no sentido de como o mundo é explorado, o mundo é vivo, tem vida em todo canto. Literalmente fantástico. Pois é. Tem vida em todo canto, sabe? É uma parada que, apesar de eu ter dito que é um filme simples e tal, mas é uma parada que vai pra um lado maravilhoso, de te maravilhar visualmente. Aí você olha pro trailer aqui, eu até botei pra ver enquanto a gente tava conversando, e... Parece feito por inteligência artificial, né, cara? Pronto, cara, é isso, é só uma parada mais morta. Então, é isso aí. O meu problema não é o remake. O remake é pra recontar a história, sim. O meu problema é o que vai ser dito com essa nova contação de história. O diretor do remake do Como Treinar o Seu Dragão, que é o mesmo diretor do desenho original, ele falou que ele só pegou o remake pra fazer porque, já que vão fazer, primeiro que seja eu. Não é nem remake, né? Porque não é nem refazer, é só copiar mesmo, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E falando do original que nós analisa, de 37, teve momentos favoritos de vocês no filme? Porque assim, vou ser sincero, teve momentos do filme que eu soltei, bicho, verdadeiras sorrisas. Muitas sorrisas. Eu ri, cara, de veras. Quando eu me percebi, estava soltando gostosas gargalhadas. Principalmente na parte do Soneca levando o coice no ritmo da música que estavam cantando. E, bicho, a sola que os 6 irmãos dão no Dunga, bicho. Quando eles pensam que o Dunga é o... Cara, tô lembrando agora. Coitado do Dunga, mas tava preso dentro de um... Tipo, de um tonel. Macho, os outros metem a chibata no bicho. Que eu fico, meu Deus, povo, calma. Macho, eu ri tanto. Eu ri de verdade, que eu parei, assim... Teve momentos desse tipo pra vocês? Rude e depois Jota. Cara, pra mim foi... músicas. Eu não sou uma pessoa de musical. Tendencialmente, musical é uma parada que não me atrai muita atenção. Mas os... Covarde? Covarde, sou covarde. Mas os momentos musicais do Branca de Neve, cara, são maravilhosos. É cantado no ritmo mais de ópera, né? Foi até legal, PJ e JP, pensar em evolução, né? Porque se tu for ver filme recente hoje, né? Tipo, sei lá, um Frozen. É uma parada mais voltada pro pop, né? Sim. No Frozen 2 é uma música do Fábio Júnior, quase, cara. É uma baladinha, e eu gosto, é gostosinho de ouvir. No Frozen 2, inclusive, tem uma música que é uma música do Fábio Júnior e uma música que é uma música da Aline Barros, tá? Cara, sabendo. Não, mas é tipo sério mesmo ou você tá frescando? Não, é a mesma vibe, cara, sabe? Mesma vibe. Ah, tá, certo. É um remake. Pois é, tem uma... Eu acho que a música principal, né, o Jota, quando a Frozen vai entrar no castelinho lá, nos rolês. Vixe, eu vi esse filme há muito tempo. Brother, é uma música da Aline Barros. Escutem essa música e me dizem se não parece uma música da Aline Barros. Um louvorzão. Um louvorzão. Eu só lembro do... Que é com a Aurora, né? É literalmente a Aurora. Enfim, aí é legal você ver no Branca de Neve que a parada é mais voltada pra ópera, né? O jeito que elas... Eu não consigo nem tentar imitar, mas é muito...
é legal ver essa diferença de como a música era usada no passado e como a música é focada hoje em dia em uma animação. Mas é maravilhoso. A primeira cena que a Branca de Neve tá cantando e o príncipe chega lá pra dar um... E aí, Olá. gata, olá, e ela sai correndo com medo. É muito boa, cara. Rude, você não vai falar de eu vou pra casa, agora eu vou, caralho. Bicho, Eu vou pra casa, agora eu vou. um clássico musical. Eu ouço essa música desde quando eu sou criança e eu nunca tinha visto esse filme. A música transcendeu o filme. Transcendeu. É muito maior do que o filme. Caraca, muito maior. É verdade. Eu vou pra casa, agora eu vou. Parará-timbum, eu vou. Entendeu? Inclusive com a versão de Tatizaki. Justamente, eu era mais familiarizado com o remake, né? O remake da Tatizaki, né? De Tatizaki. Sentar, agora eu vou. Aí sim, um remake merecido, né? Exatamente. Justificado. É. Na letra da palavra mesmo, remake, né? Uma recontextualização completa da música. É assim que faz remake, gente. Aprende. Tatizaki visionário. Contigo, Jota, teve um momento assim... pica. Sim, apesar das músicas não se destacarem pra mim, porque eu não entendia muito bem o que elas estavam cantando, porque o áudio era esquisito. É meio uma qualidade de áudio diferente, né? Eu não tava entendendo muito bem, eu tava mais lendo a legenda. Mas eu gosto muito dos momentos musicais, principalmente a faxina com os animais, que é muito bom. Toda vez que a tartaruga aparecer era maravilhoso. Cara, é a minha personagem favorita do filme, eu acho. Eu amo. E também, assim, como eu falei, acontece poucas coisas nesse filme, e entre essas poucas coisas é preenchido com momentos musicais. Né? Tem um que é Os Anões Tomando Banho, que é muito bom também. Muito bom. É muito bom. Muito bom. E é bom que eles falam assim, pra que a gente vai tomar banho no ano novo? Eu, porra! Eu sou assim. Meu jeitinho. Cara, qual é o maior favorito de vocês, dos anões? Vocês têm um fave? Entre o Nerdola, o Incel, o Zolpidem, o Low Profile, o Naridrinho, o Mania e o Brainrot, não sei qual é o preferido. Porra, bicho, o Zangado é Red Pill, né, velho? É. Red Pill pra caralho. Odeia mulher. Zangado é Red Pill tanto quanto anão, quanto youtuber, né, bicho? É Red Pill lá e cá, né? É, pô, eu já ia falar, é só tu lembrar do livro que ele escreveu, porra. Eu acho que meu preferido é o Naridrin, o Atim. Não, o Naridrin não, o Zolpidem. O Sonek. Que é o Sonek. Que ele tá sempre com uma mosquinha perturbando ele, é muito bom. Eu sou muito Dunger, velho. Eu acho o Dunger top, ó. Desde o Tetra, né, velho? Se garante. Mas ele levou 7-1, né? Foda aí. Tem isso também. E contigo? Pra mim, é Zangado Games, pô. É foda porque o Zangado, ele é o único que é... Pô, peraí, desculpa. Não é o Zangado, o youtuber que tem um stickerzinho, não gostei, já não gostei. Que o Vinicinho usa a máscara do Fez Vingança, assim. Agora pronto, tem 7 anões, galera com nanismo, lacrando. Ele viu a Branca de Neve e falou, já começou a lacração. Mulher vindo... Uma mulher em casa. Agora, como protagonista. Caralho. Foda, mano. Eu gosto muito do Dunga, mas eu acho que o Zangado talvez seja o anão mais interessante, assim, em questão narrativa, porque ele é o único que tem que ser conquistado, né? Ele é. No fim das contas, né? Os outros meio que caem ali no papinho da realeza, da princesa, da beleza. O Zangado, ele é o que tem que ser conquistado, inclusive é muito legal, assim, essa mudança dele dentro do filme. Você nota que ele é gangsta até que, né? Até que tem beijinho, meu amigo. Ninguém resiste, meu amigo. Ninguém resiste. Ninguém resiste um beijinho na careca bem dado. Ninguém resiste. Tem uma coisa super charmosa nessas animações de antigamente, que é a coisa do cenário pintado à mão. Uhum. E também coisas no cenário que são pintadas à mão, mas que tem movimento. Vocês se ligam do que eu tô falando? Tipo, existe uma textura do cenário que é desenhado, e existem coisas nos cenários que se movimentam que são desenhadas de uma maneira diferente, porque são coisas a serem movimentadas. Tem cenas nesse filme, por exemplo, em que você tem um cenário todo perfeitamente desenhado e tem uma tampa de uma panela que vai ser aberta e a tampa é diferente da panela. Sim, adoro. Eu acho isso tão charmoso, cara. Tão charmoso. A gente vê isso até mais na frente nos filmes da Hanna-Barbera, nas desenhos da Hanna-Barbera, nas animações de TV. Eu acho isso um charme, assim. É um negócio que você olha você pode dizer, é um problema. Eu não vejo como problema. É aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né, Rudy Jota? Que as limitações de outrora vira estética de hoje em dia, né? E esse filme tem muito disso nesse filme. Velho. O reflexo vira matéria. Exatamente. Eita. O de hoje está com aspas muito fortes, bicho. Muito fortes. Gente, tem algo mais a falar do filme pra vocês? Rapaz, deve ter, só não sei dizer. Não, acho que o que eu tinha pra falar, o que eu pensei, o que eu vivi com o filme, já se disse pouco. Só uma curiosidade antes da gente terminar. Esse filme era tudo ou nada pro Walt Disney, né? Era um projeto da vida dele com a galera. Ele investiu
$250 mil inicialmente. Ele pensava que esse era o valor que ele tinha que gastar. Só que no decorrer do filme ele percebeu que não podia fazer o que ele queria fazer com isso. Então ele gastou $1,4 milhão, o que era uma coisa extremamente absurda pra época. Não consigo nem imaginar o valor que seria pra hoje em dia. E ele era tudo ou nada. Ou dava certo ou não dava. Na primeira semana de exibição do filme, que custou $1,4 milhão, ele recebeu $6 milhões. Ele foi o filme mais visto de 1937. Entrou em 1938 sendo o filme mais visto. Mas aí veio um outro filme pequeno, pouco conhecido, chamado E o Vento Levou, que se tornou de fato a maior bilheteria da época. Mas ele foi o filme mais visto durante aquela época, na virada do ano de 37 para 38. Então, só para pontuar essas questões fora do filme. E é interessante perceber como esse filme, de certa maneira, ele é talvez o último registro do Walt Disney galera, né? Brother. Porque depois ele vai se tornar um anticomunista filho da puta, que vai roubar dinheiro de todo mundo, o magnata do entretenimento que vai roubar coisa de todo mundo, dos trabalhadores todos dele, né? Porque naquele momento ele faz uma dedicatória tão bonita no começo do filme. Ele dedica o filme aos colaboradores que fizeram o filme e ele disse, não fosse por eles, esse filme não existiria. Aí depois ele ganha muita grana, depois ele abre a Walt Disney Company, depois vira anticomunista, depois vai se tornar um brother do FBI, que vai investigar possíveis comunistas dentro da própria Walt Disney Company, vai brigar na mão pra bater em líder de greve, de sindicato de animador, e vai se tornar uma pessoa tenebrosa, horrorosa, horrível até o final de sua vida. Um reflexo da própria Disney. Um reflexo da própria Disney, né? A Disney hoje em dia ela tem essa dimensão predatória do entretenimento, que parece que depois de Branca de Neve é que o Walt Disney se tornou, ele era a Branca de Neve, se tornou a Rainha Má depois do filme, né? Inclusive Branca de Neve, que é reconhecidamente um dos 3 filmes favoritos de um rapaz chamado Adolfo na Alemanha, né? E o outro filme que o Adolf Hitler gostava era o King Kong. Enfim. Bem, vamos pra reta final. Notinhas pro filme, lembrando que o Locador do Nicolas tem uma forma de pontuação muito particular. Ele não vai de 0 a 10, como as pessoas costumam pontuar, como o próprio podcast Nicolas pontua filmes. Aqui só vai de 0 a 9, porque o filme, infelizmente, não tem Nicolas Cage. JP Martins, sua nota. Como eu disse, é um filme muito bonito, muito bem feito, é um marco para a sua época e para a animação em geral, mas também é um filme muito simples que, apesar de eu ter assistido sem reclamar, digamos, também não me pegou muito. Então dou um 5,5 de 9 para ele. Rudney! Nota 6. É um filme legal, um filme divertido, um filme muito vistoso, um filme que enche os olhos, vendo com o anacronismo, que é impossível eu me desviar. É uma história um tanto quanto simples, né? Começo, meio e fim, e é isso aí. Mas é uma história muito simples também, se a gente for pra pensar, é que ele foi um dos filmes que tornaram esse mote um mote simples. Porque ele fez primeiro, talvez. Enfim. Enquanto filme é isso, mas enquanto artefato histórico, é 10 de 10. É um filme muito legal de você ver a história do cinema na sua frente. Para além de assistir um filme, você tá tendo uma leve aula desse negócio de cinema que a gente tanto curte. Show de bola. Comigo, vou ser parcialíssimo e vou dar um 8 de 9. Achei um filmaço, gostei bastante. Fico feliz de ter tido a oportunidade de assistir, mesmo depois de véi, esse filme. E talvez até tenha sido ótimo ter assistido pela primeira vez depois de véi, porque criança me encantariam outras coisas, né? O quanto esse filme ele é cinema, o quanto esse filme ele é filme, e um filme muito bem feito. Então, nota 8 de 9. E aí, nós temos uma média, supostamente, que é... A média enquanto peça de museu é 10, né? Isso. Mas nós não somos arqueólogo. Meu nome não é Indiana Jones, caralho. O nome é JP, o cara que vê filme. Então a média ficou 6,5. Ok. Podia ser média 7, né? 7 não. 6,5. Boa média pra esse filme. Em algumas escolas ele passa. Exatamente. E tem um momento no final do episódio, mais pro final do episódio, que é o quê? Esse filme não tem Nicolas Cage, mas poderia ter... E a gente vai colocar o Nicolas Cage em algum momento desse filme, em algum personagem, em algum lugar desse filme. E quem vai fazer esse processo de Nicolas Cageição do filme Branca de Neve e Sete Anões é, inicialmente, Roberto Rudney. Olha, cara, é o seguinte, eu estava pensando enquanto eu vi aqui, né, e fiquei muito na cabeça com essa parada de remake, e eu lembrei que existe um remake, né, de Branca de Neve, que tem a nossa querida Bella Swan, né? É verdade. Branca de Neve. Sim. E o Caçador. E o Thor, né? É isso que eu ia falar. E o Caçador. O filme pivô da separação de Bella e Edward. Ai, foi esse, né? Ela tava com o diretor desse filme aí.
Ah, é. Pam, 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 pam. Olha aí, absurdo. Fica aí o detalhe fofoca desse filme. Mas assim, o Caçador já foi interpretado pelo Chris Hemsworth. Assim, nada contra Chris Hemsworth, fato. Mas eu fiquei pensando assim, pô, já teve um remake focado no Caçador com um galã de cinema, né? Por que não podemos ter um Nicolas Cage de Caçador? Por que não? Por que não? Um caçador atormentado com a dura tarefa de fazer um assassinato de uma jovem. Nicolas Cage conseguiria dar a dramaticidade que esse personagem pede. Chris Hemsworth? Acho que não. Mas Nicolas Cage? Quem aqui duvida? Ninguém duvida. Todo mundo sabe, é certeza que ele tem capacidade pra tal. Inclusive, acredito eu que poderia ser Nicolas Cage o pivô da separação, caso esse filme tivesse acontecido. Porque Bella Swan teria dificuldades de resistir a um peito peludo. Ela já tinha um crush no Jacob, que era não peludo, né? Olha aí. O Jacob é peito pelado, né, cara? Não, mas quando ele tá de lobinho, de lobinho ele é todo peludo, inclusive peito. Aí você tem um ponto. JP Martins, coloca o Nicolas Cage nesse filme, pelo amor de Deus. Falando de remake, né, eu acho que minha sugestão é uma que ainda dá tempo de fazer. Que é pra esse próximo remake aí, quando a Gal Gadot virar bruxa, bota o Nicolas Cage. A bonita é a Gal Gadot, aí a bruxa é o Nicolas Cage, olha só. Cara, a gente pode fazer cruzar os caminhos então, Jota, né? Quando o caçador fala pra Branca de Neve, vai pra floresta, não sei o quê. Aí imagina a Branca de Neve andando, ela vê uma cabaninha, ela entra na cabaninha, só que no lugar de ter 7 anões, vai ter um Nicolas Cage e um porco caçando trufas pela floresta. Caraca. Olha aí, diz aí, se não daria certo. Vai acontecer, já vi. Eu imaginei que vocês iam falar um desses dois que eu ia falar, cara. Mas vou falar agora. Primeiro, Nicolas Cage como espelho mágico. Ah, pô. Sabe por que eu não falei, ô PJ? Porque a gente já tem uma melhor representação do espelho, que é o espelho do Shrek, pô. Aí, cara, eu só pensava no espelho do Shrek quando o espelho aparecia. Eu, na minha cabeça, eu tinha... eu sei como é o espelho do mágico da Branca de Neve. Aí quando apareceu, eu pensei... Não sei, eu sei como é o do Shrek. Eu pensava que era eu mesmo. É parecido, mas enfim. E eu acho que o remake de Branca de Neve deveria ser feito com os 7 anões interpretados pelo Nicolas Cage. E agora a gente vai indicar longa-metragens, animações, filmes, enfim, películas cinematográficas pra vocês que estão ouvindo a gente que tem alguma coisinha a ver com Branca de Neve e 7 Anões. Quem vai começar? Eu não tinha uma indicação, mas lembrei de uma enquanto estávamos gravando, que é um filme que é da Disney, é um filme que é esquecido que é da Disney, as pessoas não costumam lembrar que é da Disney, mas que é um filmaço, o despertar da bissexualidade de toda uma geração de pessoas, que é o filme Atlantis, o Reino Perdido, de 2001. Baita filme, belíssima animação, com personagens lindos, todos. Design do Mike Mignola, né? É, sério? Mike Mignola. Os personagens são do Mike Mignola. Obrigado, Mike Mignola, criador do Hellboy. Grande Mike Mignola, obrigado pelo design desses personagens, porque são todos muito bonitos, muito atraentes, atrativos. Então, Atlantis, o Reino Perdido é a minha indicação de hoje. Filme de 2001, baita animação. Foi péssimo em bilheteria, é pouco lembrado, mas é um baita filme. JP. Depois de eu ver Branca de Neve, eu tava tentando lembrar que filme indicar, não tava pensando em nenhum. Aí eu resolvi assistir um filme pra ver se eu indicava. E eu assisti o filme chamado Princess Arete, que é um anime de 2001, que ele também é um conto de fada sobre uma princesa que, enfim. Só que esse aqui tem uma história de verdade e tem personagens de verdade e eu gostei pra caramba. Então fica a indicação de Princess Arete, é um filme muito lindo também. Tô vendo aqui agora. E também eu lembrei de outro filme que eu já vi, mas eu não lembro se é bom. Eu vi quando era criança. Que é Os Irmãos Grimm. Que já que a Branca de Neve é uma história baseada num conto dos Irmãos Grimm. Tem um filme dos Irmãos Grimm. Pô, eu lembro desse filme. Eu lembro de ter gostado pra caramba. Eu gostava também. Pirateei o DVD, emprestei pros amigos. Era legal esse filme. É com o Matt Damon e o Heath Ledger. Esse filme foi apagado da minha mente. Princesa Arete tem um designzinho assim, bem Final Fantasy daquela época, né? Os Final Fantasy estéticos, assim, uma parada bem... É um traço bem simples pros personagens, é super limpinho, é bem legal. Bonito, muito belo, muito belo. Rudney! Cara, é o seguinte, eu vou dar uma roubada, né? Uma roubada leve, que eu vou indicar um anime que eu estou assistindo no presente momento, que é um anime com um nome muito grande, que é Eu Vou Me Tornar a Vilã que Entrará para a História. É um anime de uma... Acho que é Isekai que chama, né? De uma menina que entra em um jogo... Point and click, não. Porra, como é que é o nome? Ace Attorney, Jota, me ajuda? Visual Novel. Que é uma menina que entra num jogo visual novel que ela é muito fã e que ela gosta do jogo, mas ela é muito chateada porque a vilã é a melhor personagem, mas ela sente que o jogo te força a jogar como protagonista e não dá a devida atenção pra vilã. Aí ela entra no jogo com o objetivo de
fazer a vilã que ela vai interpretar ser a personagem mais foda de todas. E me lembrou muito a dinâmica do Zangado, né? Que o Zangado é todo gangsta, até que leva um cheiro. Ela também é toda gangsta, até que o príncipe chega junto nela, ela, sabe, derrete. Fica molinha, vira melequinha. Pô, mas é muito divertido, real, é muito divertido. Ele brinca muito com o lance de ser um videogame, né? Por exemplo, tem um momento que ela precisa se isolar pra chegar no level 90. Aí ela vai farmar, tá ligado? Enfim. É legal. É legal a divertido. diferença cultural, né, Rudy? Entre o Ocidente e o Oriente, né? O Ocidente tá sem ideias, Hollywood faz o quê? Remake Ctrl-C, Ctrl-V. Japão está sem ideia, e se eu criar um Isekai? Aí eles vão e criam um Isekai de qualquer coisa, bicho. Qualquer coisa impressionante. E bota um nome enorme que vai chamar atenção. Exatamente. Igual eu vou me tornar uma vilã guerreira da Exatamente. Enfim, mas isso é muito divertido. E assim, e o outro filme que eu vou indicar é o seguinte. Todo mundo sabe o final de Branca de Neve, que vai ter um beijo. É um beijo que você espera acontecer, correto? Então eu vou falar de um filme que negou um beijo. Um filme que tem personagens... nessa, Eu vi o beijo, eu lembrei dessa porra, man. É um filme onde ele clamava por um beijo. Há uma tensão sexual, um tesão claro e evidente nos olhos dos personagens, e o filme se negou a nos dar essa alegria de um beijo. Então, o filme que eu vou indicar também pro ouvinte assistir é A Better Tomorrow, do gênio John Woo. Que assim, é uma história de amor, tá? Uma história de romance, que não eu tô dizendo, só que com armas e tiros alucinados. Sim, E deixa tudo correto. mais divertido. E com Shonyo Fett. Woody, eu pensei que tu ia falar de Twisters. Não, eu ia falar de Twisters, mas o beijo negado em A Better Tomorrow ficou mais evidente na minha cabeça. Fantástico. Porra, Twisters também. Twisters é divertido. Spielberg que nos tirou a alegria de um beijo. Isso, velho. Era um beijo seguido de high five, né? Era um Que beijo seguido de high todo five. beijo tem Tirado que do acabar. Depois que acaba o beijo, o que é que você faz? High five. Sela com high five. Furacões em segundo plano. É o fecha a conta e passa a É regra. isso, acabou. Traga um Exatamente. Oscar pra essa pessoa. Ai, meu Deus. Agora é hora de jabazar. Vamos trazer jabás pra vocês que estão ouvindo a gente. Onde é que vocês conseguem encontrar a gente pra fora das redes sociais? Ou mesmo encontrar o Podcast Nicolas, que você vai encontrar onde? No Instagram, lá e no Buscai. @Podcast Nicolas. Buscar. E também procure o @Nicolovers no Telegram, que é o grupo de ouvintes do Podcast Nicolas, que passa o dia inteiro falando sobre gatinhos, cachorros e menos sobre podcast Nicolas, sobre Nicolas e sobre podcast. Então vai lá, segue a gente no Blue Sky e vai lá também pro grupo de ouvintes pra gente conhecer vocês melhores, saber quem são vocês. Se você gosta de ouvir o Podcast Nicolas no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, certo? Pra gente poder chegar pra mais pessoas. E se vocês quiserem... Comente no episódio o seu filme de princesa favorito. Chega lá, joga lá e diz qual é o seu filme de Perfeito. princesa favorito. Exatamente. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, me segue no @HQ Sem Roteiro, no Instagram, no TikTok, no Blue Sky também, @HQ Sem Roteiro. E quem quiser te seguir nas redes sociais, Rudy? Me procure no Blusk, Rudilonia, acho que é isso, sei lá. Meu Deus do céu. Mas Acho você que é não isso, né? sabe. Pra achar. Enfim, Rudilonia. E no Letterboxd também, não tem arroba não, né, porra? É só Rudilonia. Onde você pretende postar coisas, JP, no futuro breve? No Jumbo Paulo do Blue Sky. Tem no Instagram também. Que é mais raro também de aparecer por lá. E tem o JP Underline Martins no Letterboxd. E lá no meu Letterboxd tem uns links pra, tipo assim, o meu backlog, que é o de videogame, tá lá também, procura lá. Jota, você também pretende fazer alguma coisa no próximo episódio. E você pretende indicar um filme de animação pra gente assistir também, né? Pô, tava querendo, cara, se dessem pra vocês, acho que eu vou indicar um filme. E depois vamos fazer assim, então. Eu vou indicar um filme aqui. É um filme chamado, em inglês, Mars Express. É um filme, uma animação francesa. Mars Express. Que estreou em 2023 e 2024, dependendo do mercado. É um filme de sci-fi e investigação. Só sei isso. Que né? belo. Da hora, hein? É bom? Não sei. Vamos ver, vamos descobrir. Vem comigo. Bora viajar? Partiu. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo. Falou!